Com a palavra, pastor Pedro Salinas. Arrepie. Queridos, olha, na verdade, esses dias foram dias corridos e eu tinha uma palavra para trazer para vocês. E ontem ainda, durante o dia, eu dei um tempinho e fui ver, e Deus me levou também para um outro complemento da palavra. Então, nós vamos falar hoje, eu tinha dado uma referência para vocês, pelo menos eu tinha colocado, mas eu quero falar sobre o convite de Jesus. Né? O convite de Jesus é algo muito interessante porque ele está aberto para cada um de nós. É muito importante porque, olha só, Jesus nos convida. O inimigo das nossas almas, o capeta, ele não convida ninguém. Ele, se você bobear, ele mete o pé na porta, arrebenta e entra. E hoje, infelizmente, na vida das pessoas, ele não está precisando nem arrebentar a porta, porque a porta está aberta. Né? As pessoas deixam portas abertas e o que acontece? O inimigo se aproveita. Lembre de uma coisa. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Nós chamamos o Senhor, nós convidamos o Senhor. E o inimigo não. Então, quem espera que o inimigo... Veja, por exemplo, o mundo, essas pessoas ruins que aparecem por aí. Então, eles dão ordem, eles fazem coisas que você até fala, não é possível, porque são pessoas más e o que move o coração deles é a maldade, é a ambição, é o dinheiro, é o poder, etc, etc. Mas nós, na verdade, recebemos o chamado de Cristo e atendemos. Eu, por exemplo, eu sou crente desde a minha infância, mas ali por volta dos meus 10, 11 anos, eu fiz uma decisão com o Senhor, mesmo estando na igreja. E essa decisão tem estado comigo até hoje. Como vocês já disseram, vocês já sabem, eu disse que eu casei há 50 anos atrás. Ontem eu dei um testemunho, falei rapidamente. A minha esposa falou dois detalhes. Ela falou que a gente, quando nós casamos, fomos para a lua de mel em Santa Catarina e nós combinamos nós dois, fizemos um acordo nós dois e nós oramos todos os dias juntos. E isso nós trazemos há 50 anos. Oramos juntos todos os dias. Ela até brincou que se ela não sair na frente, eu oro, antes que ela ore. Porque comigo é assim, quando eu abrir o espaço para orar, eu não consigo ver alguém esperando 30 segundos para orar. O Eli sabe disso, eu já saio orando. E uma outra coisa que eu lembrei, por exemplo, foi que quando nós começamos a namorar, nós fizemos um acordo, eu e Velise, nós estávamos com cerca de 19 anos, que nós deveríamos ir para a escola dominical. Hoje as pessoas têm muita dificuldade, tem tanta dificuldade que nem todas as igrejas hoje, por falta de quórum, têm escola dominical. Então, até comentei ontem. Então, tem um monte de crente por aí que ele sabe tudo, nunca sentou para ouvir, nunca sentou para aprender. Quem é o professor dele? Pode ser qualquer cara que fala na internet. Né? Aí começam as heresias. Por quê as heresias vêm? Elas vêm porque as pessoas não conhecem, os crentes não conhecem o evangelho de Cristo Jesus. E Paulo nos adverte sobre isso. Diz, olha, se um anjo vos trouxer um outro evangelho que não esse, o evangelho de Cristo Jesus, seja amaldiçoado. Ele usa um termo anátema. Parece que isso não estava no meu escrito, não estava, mas certamente Deus tem colocado no nosso coração para lembrar vocês que são homens. Leiam a palavra, gastem tempo com a palavra. Uma outra coisa, eu gosto muito de falar homem, sabe? Porque homem a gente fala com muito carinho. E é uma responsabilidade que nós, como pais, eu não sei se vocês todos são pais ou não, de levarmos os nossos filhos a amarmos o Senhor, ou melhor, a amarem o Senhor. Então, isso é muito importante, né? E cuidar bem da nossa esposa, porque elas cuidam bem de nós. Então, nós temos que cuidar. E a palavra diz que o homem casado cuida das coisas do mundo, aquilo que você faz, trabalho, estuda e prepara e vai, arruma uma coisa, etc., envolvido com o mundo. E diz a palavra em como agradar a sua mulher. E a mulher que é casada
cuida das coisas do mundo em como agradar o seu marido. Né? Esse foi só um aperitivo e eu estou, antes de entrar aqui no convite de Jesus. Irmãos, então, a verdade é que Jesus, se vocês forem ver nos escritos, nos evangelhos, vocês vão ver que Jesus foi convidado para muita coisa. O primeiro convite que, pelo menos, a Bíblia registra e que Jesus aceitou, apesar que ele diz, olha, eu não estou preparado ainda, diz para a mãe dele que está no tempo dele, mas ele aceita um convite. Outra coisa, ele e os discípulos dele foram num casamento. Por que este foco, por exemplo, Jesus iniciando o ministério dele praticamente, foi o casamento? Porque o casamento é uma instituição divina. Não foi os homens que inventaram o casamento é de Deus. E aí, eu posso até comentar com vocês, tem um monte de pessoas LGBT, FZH, essa coisa toda, eles não querem, acham que casamento é a pior coisa do mundo, etc., na família, e eles querem casar. E estão até brigando com alguns pastores que querem casar na igreja. Por quê? Se até para eles Deus não existe. Se até para eles a palavra de Deus não tem valor. Mas isso é a prova de que a palavra de Deus é poder e salvação, segundo Paulo diz, para todos aqueles que nele creem no Evangelho de Cristo. Então, Jesus foi no casamento e foi, diz o texto, que Jesus foi convidado pela mãe dele. E ele e seus discípulos foram, e ali, nesse casamento, vocês sabem muito bem, foi realizado o primeiro milagre. Isso está em João, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 11. É maravilhoso isso, né? O que Jesus fez ali. E há, irmãos, um detalhe muito interessante que vocês devem considerar para vocês. Eu não estou vendo o Cláudio, não sei se ele saiu, se teve algum problema, pelo menos na minha tela ele não está. Então, por exemplo, vocês vão ver que a mãe de Jesus... Ah, tá aí, beleza. Vocês vão ver que houve um incidente no casamento, né? Qual foi o incidente? Vocês lembram qual foi? Eu não ouvi. O pessoal pode falar também, né? Acabou isso que eu ia falar. Todo mundo pode falar, viu? Não fica esperando eu. Olha, a minha maneira de falar é o seguinte: eu falo com vocês como se eu estivesse aqui em casa. O Roberto sabe que de vez em quando ia pregar lá na igreja que ele é membro, do pastor Joel Pedro, e lá do púlpito eu peço ajuda. Quem vê aí para mim onde está isso? Irmãos, a casa de Deus, veja bem, é a casa de Deus. Se é a casa de Deus, é a casa do Pai. E na casa do Pai há liberdade. Às vezes, na casa dos pais naturais, não há tanta liberdade assim, mas no nosso Deus há liberdade. Então, você vê, acabou o vinho. E aí criou um constrangimento. Como é que pode? Todo mundo ainda não tinha tomado vinho, etc., e acabou o vinho. Aí a mulher, a mãe de Jesus, veio dizer para Jesus que tinha acabado o vinho. Ela falou, mulher, ainda não chegada a minha hora, né? Etc. Tal. Aleluia. E ela sabia quem era o filho dela. Aleluia. Ela sabia quem era o filho dela, porque lá em Lucas, se não me engano, no capítulo 1, que fala sobre a vida do Salvador, o anjo falou para ela, eis que o Espírito de Deus te encobrirá e tu darás à luz. Aleluia. O Salvador do mundo, o nome dele vai ser Jesus. Ela sabia. Mas ela era uma mulher sábia. Ela guardava tudo isso no coração dela. Mas aquele dia, o que ela fez? Chamou os serviçais e disse, olha, tudo que ele vos mandar fazer, façais. E essa palavra, eu quero que vocês, cada homem que está me ouvindo, e essa palavra se aplica na minha vida, tudo aquilo que o Senhor Jesus mandar você fazer, faça. Por mais que pareça um absurdo, porque Deus se move nas nossas vidas diferente da dinâmica do mundo. Parece que o povo do mundo está indo numa direção, Deus manda você ir na outra. Se Deus mandou, vá. Não é a profecia de lá. Eu recebi uma palavra, não sei. Não. Deus fala conosco. Hoje, agora, Deus está falando conosco pela sua palavra. Então, essa recomendação
que a Maria, mãe de Jesus, fez, olha, tudo que Jesus, tudo que ele vos pedir, façais. E vocês sabem, deu certo ou não deu? Positivo. Né? Aí, irmãos, eu não ia nem falar isso, ia só comentar rapidinho. Aí, mas me veio no coração, sabe que trouxeram as talhas, irmãos, aquelas talhas cabia uma quantidade enorme de água. Era um negócio imenso. Olha só o que Jesus fez, enche de água, encheram de água. Ele lhe deu graça e transformou a água em vinho. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Ele é o mesmo. Ele não muda. Aleluia. E o Senhor veio aqui. A Bíblia de João diz que o Verbo se fez carne por minha causa, por sua causa. Jesus te ama. Não importa as dificuldades que você teve, se você tem ainda hoje qualquer dificuldade, o mesmo Jesus que transformou água em vinho, transforma a tua vida, acerta o teu caminho. O que eu preciso fazer? Entregar a minha vida a Ele e tudo que Ele me mandar fazer, eu devo fazer. Irmãos, eu queria destacar que, entre os convites, né, Jesus foi na refeição com os fariseus, publicanos. Lucas narra diversas ceias em casa de Levi, Zaqueu, Simão e etc., onde ele, olha que interessante, Jesus, interagia com as pessoas. Jesus se tornou como, irmãos, nós estamos aqui, Jesus está aqui. Eu não estou vendo Jesus na tela aqui, mas Jesus está em nós, está no nosso coração. Jesus trata você como irmão, ele te ama, cada um de nós. Ele cuida de nós. Jesus está preocupado acerca das suas preocupações. Jesus está preocupado acerca das suas dificuldades. É esse irmão querido. E como é que eu posso falar assim de Jesus, irmãos? Deu-lhes o poder, está escrito, de sermos chamados filhos de Deus. Olha, se eu sou filho de Deus, como na verdade somos irmãos de Cristo. Louvado seja o nome dele. Mas eu quero dar um destaque, porque eu não quero me estender muito também. Quero dar um destaque, irmãos, lá para Lucas, lá no Lucas capítulo 10, entre o versículo 38 e o versículo 30, o versículo 42. Deus tinha mudado aqui, a minha palavra foi nesse ponto. Eu ia falar de Jesus indo na casa de Levi. Aí veio no meu coração Marta e Maria. Olha que interessante. Então, lá em Lucas 10, 38 e 42, Marta e Maria, eles eram amigos de Jesus. Olha que lindo. Imaginem vocês, aleluia, Jesus vem aqui em Freeport e vem na minha casa. Pensa, Jesus vai em Utah e vai na sua casa. Na verdade, Jesus nunca deve sair da nossa casa. Mas eu estou falando de uma maneira figurada. Jesus passa lá e vai. E aí aparecem as duas irmãs que vocês sabem muito bem quem são, Marta e Maria. E aí, irmãos, muito interessante que Marta tinha uma preocupação com relação a Jesus e Maria tinha uma preocupação com relação a Jesus. Vamos pensar em Marta. A Marta, ela estava com a atenção dela, com o foco dela, voltada para que Jesus estivesse bem. Jesus chegou aqui na minha casa, eu vou fazer café, vou botar é o que eu faço aqui, né? Vou botar um pão nele, vou botar um pãozinho ali no forno com manteiga, vou fazer, etc. e tal, vou fazer um café na hora, porque Jesus é a coisa mais importante. Olha, Jesus está na minha casa. Então, esse foi o foco de Marta. Né? E aí Maria, dá a impressão que Maria era folgada. Na visão humana até parece, né? Veja bem, Marta se envolve com as atividades triviais. Olha que interessante, eu anotei aqui para eu não fugir do tema. Marta se envolve com as atividades triviais que lhe roubam a atenção e tira o foco de Jesus. O que era, além da presença maravilhosa de Jesus, o que era que havia em Jesus que era incrível? Quando ele abria
a boca dele para falar. Aleluia. Lembrem-se que Pedro, de determinado dia, disse: Mestre, para onde iremos nós se só tu tens palavras de quê? Vida eterna. O que é a palavra de vida eterna? Uma vida que não acaba nunca, irmãos. O crente não morre. Diz a palavra que o crente passa da morte para a vida. Agora que nós aceitamos a Cristo, nós não vamos morrer mais. Quando nós morremos humanamente falando, aleluia, nós despertamos para um tempo de uma vida eterna com o Senhor nosso Deus. Aqueles que creem, aqueles que recebem, aqueles que são fiéis. Outra coisa, à medida que eu estou falando, qualquer um de vocês que quiserem partilhar, por favor, nós estamos em casa, nós estamos na sala, ok? Fiquem em liberdade. Então, vocês veem que que Marta se parece, às vezes, com um de nós. Tiramos o foco daquilo que é mais importante. Tiramos o foco daquilo que é mais precioso. O que é precioso? É estar com Jesus. O que é precioso é parar o nosso tempo de vida, um momento, e a gente ouvir Jesus. O que é precioso é receber a palavra de Jesus na nossa vida e colocá-la em prática. E tem algum versículo bíblico que está escrito assim: vai, meu servo, que é mole, vai que é fácil. Não, é muito difícil. É difícil. Sabe por quê? Tudo humanamente nos chama atenção, os problemas nos chamam atenção, tira o nosso foco, as dificuldades tiram os nossos o foco de Jesus. A família, se nós não cuidar, a própria família, tira o nosso foco de Jesus. Entendeu? Se bem que Jesus disse um determinado dia, aquele que não deixar pai, mãe, filho, etc., dá impressão para aqueles que não entendem, que Jesus diz: você tem que escolher, hein? Ou você escolhe a mim, Jesus, ou você escolhe a sua família. Não, 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 não. O que ele está dizendo é o seguinte, que a sua esposa não pode atrapalhar você de servir a Jesus. Os seus filhos não podem atrapalhar vocês de servir a Jesus. Na verdade, o seu compromisso com Jesus está acima de todas essas coisas. No entanto, você reserva tempo para Jesus e reserva tempo para a família. Marta estava totalmente errada naquilo que ela estava fazendo? Não. Mas estava colocando as suas preferências, o seu foco no momento errado, porque este momento em que Jesus estava visitando eles, a figura principal, mais importante, era quem? Jesus. Aleluia! Imagina Jesus na sua casa. Imagina Jesus sentado com você. Imagina Jesus sentado, que eu estou aqui, vocês estão aí, e falando, trocando uma ideia com você, orientando você, ensinando você, dirigindo você, e dizendo para você: olha, eu estou contigo, como diz as pessoas, e não abro, eu até estarei contigo todos os dias, não é só hoje, não. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa. E aí, o que eu faço? Jesus, o senhor está aí, fica sentadinho no sofá, vai vendo a televisão aí, que eu vou ali fazer isso, aquilo, aquilo. Não, não, não. Esse foi o problema de Marta. Né? E, no entanto, irmãos, aí aparece a figura da Maria, né? Que é uma... Às vezes nós olhamos e falamos, mas é um pouco controverso. Marta não estava errada. A Bíblia não diz que Marta estava errada. O próprio Jesus depois diz. Ele não diz: eu vi que Marta estava errada. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz a Marta, Jesus disse a Marta, quando Marta vai lá e fala: mestre, olha, eu estou preparando aqui uma comida, um hambúrguer, alguma coisa aqui excelente. Eu queria que a Maria viesse me ajudar aqui para preparar. Jesus não estava interessado nisso. Jesus não estava interessado na comida. Jesus não estava interessado no ar-condicionado. Jesus não estava interessado se ele tinha um carro bom, se não tinha, se ele tinha um cavalo velho, um cavalo novo. Jesus estava interessado na vida de Maria. Jesus estava interessado na vida de Marta. Jesus está interessado na tua vida. Jesus está interessado na minha vida. Jesus veio na nossa vida
Não é porque ele precisa de nós, é porque nós precisamos dele. É por isso que ele veio. Lá nós vamos entender essa maravilhosa graça que é o Senhor Jesus, quando ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. De quem ele está falando? Está falando do nosso coração. Né? Porque nós ouvimos com o ouvido, e a palavra ideal que esta palavra vá no nosso coração, na sede das nossas emoções, das nossas decisões, etc. E a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Olha que interessante. Se alguém ouvir e abrir. Se a palavra diz assim, alguém ouvir e abrir, pode ser que tenha alguém que ouça e não abra. Concordam comigo? Nós ouvimos e abrimos a porta. Então Jesus diz: aquele que ouvir, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que Jesus quer fazer, irmão? Olha a expectativa que Jesus tem com aquele que abre a porta. Jesus diz para mim e para você: Pedro, eu vou entrar e eu quero cear com você e você vai cear comigo. Olha que interessante que Jesus diz: olha, põe a mesa aí, vocês vão ficar vendo, eu vou comer tudo que eu tiver direito, que eu quiser, e vocês vão olhar. Não. Ele promete ter conosco comunhão. Eu cearei com ele e ele comigo. E eu faço uma pergunta para vocês, nesta manhã de domingo, à tarde de domingo no Brasil. Nós estamos ceando com Jesus? Nós temos comunhão com Jesus? Você tem mesa, um tempo, vamos assim dizer, de mesa com Jesus? Porque quando a gente está na mesa, além de comer, a gente conversa, né? E claro que as mulheres conversam menos, é verdade, mas nós conversamos, né? A gente gosta de sentar na mesa e conversar. À mesa com os amigos, sai todos os assuntos. Mas eu pergunto a vocês: vocês têm um tempo de mesa com Jesus? Quando você está sentado à mesa, do que você conversa? Qual é o tema que mais te atrai? Porque hoje nós vivemos um tempo de crentes. Ó, fica de olho no tempo aí e me dá um toquinho, tá? Nós estamos vivendo um tempo de crente hoje, crentes que não falam de Jesus. Nós já tivemos no culto, brother. Tivemos 1h30 de culto. Ó, 1h30. Agora vamos. Você vê o negócio do fulano de tal, não vou falar nome aí para a gente não estragar a nossa reunião, né? Viu o fulano de tal, o que ele fez? Olha, e o outro lá. Olha, você quer que Deus mude o Brasil? Você quer que Deus mude a América? Você precisa que Deus mude o mundo? Olhe. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Não, mas eu sou desse, eu sou daquele, eu sou daquele. Não, não, não. O nosso partido, desculpa falar dessa maneira, o nosso partido é Cristo. Nós somos cidadãos, nós votamos, nós nos posicionamos, etc. Mas o meu foco é o foco de Maria, é no Salvador. Ele está na minha vida. Jesus veio para a minha vida. Eu não abro mão desse tempo com Jesus. Eu tenho tempo com a minha esposa, tempo de qualidade com a minha esposa, tempo de qualidade com os meus filhos, mas eu também tenho tempo de qualidade com Jesus. Na verdade, a nossa prioridade é o Senhor Jesus. Porque quando a minha prioridade é Cristo, eu não abandono minha mulher, eu não separo, eu não deixo meus filhos, eu não peco, não vou para a orgia, eu não faço um monte de miséria, porque a minha prioridade é Cristo. Se Cristo está na minha vida, a sua palavra não está somente na minha cabeça, como nós conhecemos muitos irmãos e homens tão importantes que a cabeça... Fala um versículo e fala de qual. Você fala de rebate. Não adianta nada se eu não vivo a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Então, irmãos, naquele convite, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, nós vamos ver ali que aconteceu um milagre maravilhoso. Deus nos mandou esta palavra para que eu pense que prioridade eu dou para Cristo na minha vida. Se Jesus viesse na minha casa, será que eu desligaria a televisão?
Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, como homem. Eu detesto ir na casa de alguém que o camarada não desliga a televisão. Não é por minha causa, não. Aí o cara fica conversando comigo, a mulher e a televisão falando junto. Olha, irmãos, é um sufoco para mim. Eu vou até dizer para vocês, eu tenho esse defeitinho técnico. Não é? Vocês que são pais, eu acredito que todos são, não sei, mas quando nós temos o nosso filhinho ali, quando eu lembro dos meus filhos, então, quando você vê uma criança por volta de 2 aninhos e meio, por ali, 2 aninhos e meio, 3, e às vezes você está dirigindo o seu carro, você fala para ele, olha, fala alguma coisa, e a criança vem e quer falar com você, o que ela pega? Ela pega o teu rosto. Papai, mamãe, olha, fala comigo aqui. Aí a gente até brinca, olha, eu não falo com os olhos, não é isso? Eu estou prestando atenção. Mas isso significa atenção centrada. Você e eu, nós precisamos centrar, aleluia, no mais nobre da nossa vida. O mais nobre da nossa vida é Cristo. Se Cristo não é o mais nobre da sua vida, hoje, lembre-se o que Jesus falou para Marta. Marta, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Interessante, como assim? Sabe por quê? A máquina de fazer café vai embora, o café vai embora, o colchão muda, a televisão quebra, essa coisa, mas aquilo que você recebe de Cristo é eterno. O que você recebe de Deus é eterno. Por isso, seja um homem sábio, assim como eu estou tentando, me esforçando a ser. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E se você, de repente, ao ouvir esta palavra, que não é minha, mas é a palavra do Senhor, ela está em Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42, vocês conhecem o texto, mas hoje é para nós refletirmos. Nós estamos terminando este ano de 2025. Eu não sei como é que foi para você o ano de 2025. Eu não estou lendo. Ok. Maravilha. Obrigado, querido. Esse camarada é terrível. Esse cara é uma bênção. Obrigado. Você está me ajudando. Então, eu estou finalizando. Quero dizer para você o seguinte. Nós estamos chegando no final do ano. Claro que seria bom, e vai ser bom, nós sentarmos à mesa e comemos uma picanha. É muito bom, né? A gente comer um macarrão, comer lá o que você gosta, é muito bom. Mas não esqueça de separar o seu tempo para Deus, seu tempo para Deus. Chame Deus para a sua conversa, da conversa sua com a sua mulher, da conversa sua com os seus filhos, da conversa sua com os seus amigos e da conversa sua, olha que vocês vão até estranhar. Fale de Cristo quando você estiver conversando com os crentes, porque tem muito crente que não fala de Cristo. Eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam. O meu compromisso, primeiro, número 1, é com o Senhor Jesus. E se eu estou bem com Jesus, eu estou tranquilo para estar bem com meus amigos, com os meus familiares, meu pai, minha mãe, como meus pais já foram, né? Mas com os familiares que me rodeiam, porque estar com Cristo é o melhor da nossa vida. Lembrem-se, Jesus disse para Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. O que você escolhe hoje, irmãos? É bom a gente pensar como é que Cristo esteve na minha casa durante o ano, na minha vida, durante o ano de 2025. Faça um compromisso hoje. Não. A partir de hoje, antes que entre o ano novo, meu compromisso é Jesus 100% na minha mesa, na minha cama. O fato de dizer assim, Jesus 100% na minha cama, pô, eu não vou manter sexo com a minha mulher. Jesus, o sexo é uma bênção dentro do casamento. Espera aí. Tem gente, o sexo é bênção. Fora do casamento é maldição. Dentro do casamento é bênção. Aleluia. Porque esta é a palavra. E quando você vive em comunhão com o Senhor, faça sexo à sua esposa, faça bem. Ai, que bênção que o Senhor tem te dado o desejo pela sua esposa, espero que seja vice-versa. Se alegre, porque isso é uma bênção para a sua vida. Leve Jesus para quando você estiver conversando, quando você estiver com os seus filhos, é bênção para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Enfim, separe um tempo para Jesus.
Não deixe que nada tire o seu foco de Cristo Jesus. E Ele estará contigo, diz a palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Mas veja bem, e a casa, e o carro, e o avião, e o sapato, e as demais coisas, e o trabalho, ele fará. Eu preciso crer nesta palavra. Eu preciso tomar esta palavra para a minha vida e viver uma vida de alegria, uma vida de gozo, uma vida lembrando que o Senhor é poderoso para suprir, segundo a sua própria palavra, todas as minhas necessidades em glória. Amém. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Amém. Foi uma alegria estar com vocês, irmão, mas vamos orar para que o irmão não toque o sininho lá. Acabou o tempo, né? Está acabando, né? Aleluia. Vamos orar, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vi o Eli orando, eu ia pedir para o Eli orar. O Cláudio já orou também, Cláudio?